graça e paz do Senhor. Amém. A todos. Nossa, seria tão bom que vocês ficassem aqui, porque nossa vida com a gente direcionada para vocês aí, se puderem ficar mais aqui, eu melhor, senão não tem problema não, tá bem? Amém. O tema desse mês da comunidade, né? Edificando sobre Cristo. Cristo é a nossa pedra angular que nós devemos edificar as nossas vidas, né? E eu estava ali muito conversando com a minha amiga Lucinéia, que nos visita. Seja bem-vinda, Lucinéia, é uma bênção. Congrega não na comunidade, mas congrega no reino, né? Do reino também. E o senhor, meu irmão, posso falar, né, irmão, o seu nome dele? Dorival. Ele falou que a última vez que eu vim pregar, ele pediu uma oração já lá na saída. E Deus o curou. Ele estava com muletas. Hoje eu vi ele começando a ter medo, ele não estava com as duas muletas. E ele chorou e disse que o Senhor o curou, o libertou das muletas, né? Então Deus está aqui conosco. Antes de nós chegarmos aqui, ele já estava aqui. O Senhor é Deus de milagres. Uma certa vez também, há um ano atrás, uma senhora chegou com cadeira de rodas num culto familiar. Eu fiz uma reunião em casa e eles foram, eu nem conhecia aquela senhora da outra igreja. E o marido trouxe o carro, tirou ela, a cadeira de roda, ela tinha um AVC. E na hora de ir embora, ela ficou por último ali e falou assim: pastora, ora por mim. E eu ungi os pés dela na cadeira de roda e falei: em nome de Jesus, você vai andar. E ela chegou em casa ainda na cadeira de rodas e no outro dia ela levantou andando. Ele é bom, ele faz o jeitinho dele. Por isso a nossa vida, se você tem balançado aí, se a tua família está balançando, se a casa está, tanto essa casa que é o templo do Espírito Santo, como a casa física, está passando por ventos, eu quero dizer para você nessa noite, é Cristo Jesus que vai nos sustentar. Porém, se nós firmamos a nossa vida, a nossa fé nele, que é a rocha. Onde está a nossa confiança nos tempos que nós estamos passando? Onde há guerras, onde há tempestades, onde a economia não é segura, onde os governantes têm deixado de amar a pátria e amando mais o poder, o dinheiro, a corrupção. Onde está a nossa confiança? Onde está o nosso sustento? Onde nós estamos firmados? É naquilo que nós estamos ouvindo das tragédias? Uma coisa eu vou dizer: o Senhor muitas vezes fala: eu vou, daqui 5 anos vai mudar a minha situação. Nós estamos firmados muito no futuro. Só que a palavra do Senhor Jesus nunca falou do futuro, ele falou da eternidade. Então nós caminhamos olhando para a eternidade. Nós construímos sim com o nosso suor, com o nosso trabalho, mas o futuro pertence a Deus. Mas a nossa esperança é a eternidade. Eu estou orando por minha família para a eternidade. Estou fundamentando a minha família, a minha casa para a eternidade. Então nós sabemos que o Senhor nos criou para a eternidade. Amém? Então, se hoje você se sente abalado, se hoje você vê que a tua casa está passando por esse vento, não se sinta derrotado, amedrontado. Amém? Por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele é que nos ampara, Ele é o que nos dá segurança nos dias difíceis. Vamos ler alguns versículos? No livro de Efésios 2, a palavra do Senhor diz assim, Efésios 2, a partir do 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisos
circuncisão pelos que na carne se chamavam circuncisão, feridos pela mão, feito pela mão dos homens, quando nós não tínhamos ainda um encontro real com Jesus, quando nós estávamos ainda distante dessa comunhão, desse resgate que Jesus fez por nós. Então aqui a palavra, Paulo está dizendo para os Efésios, que naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, e estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Não é possível. Hoje nós crentes vivemos sem esperança. Não é possível. Então alguma coisa está errada na nossa edificação em Cristo aí. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Você está perto de Cristo? Amém? O sangue nos aproxima, a remissão nos aproxima, o sacrifício nos aproxima, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. Por que, pastor, a lei dos mandamentos? Porque a lei foi dada a Moisés, e a lei é santa. Quem escreveu foi o dedo de Deus nas tábuas de pedra de Moisés. Ela veio do céu, escrita do dedo de Deus, que eram os 10 mandamentos, santa. E o homem, Deus mandou a lei para trazer o decálogo, tanto moral como espiritual, para o povo não viver como os pagãos daquela época, os idólatras daquela época. Era um povo separado. Deus tirou de um povo para fazer o povo dele. Dali viu o Salvador Jesus e santificar o seu nome naquele povo. Então o povo tinha lei, só que como o homem carnal, nascido carnal, com natureza humana, não conseguiu guardar. E Deus olhou e falou: agora desce, filho, porque você vai tomar o lugar deles e você vai cumprir toda a lei em você. E nós não temos em Cristo Jesus, nós somos libertos porque Ele cumpriu. O que nós temos que fazer? Nós temos que ter Jesus como o nosso fundamento da nossa fé. Pela fé sois salvos. Isso não é privilégio, isso não é merecimento de vós, é dom de Deus, sem merecimento, mediante o que? O arrependimento das obras mortas, mediante o que? A fé em Jesus Cristo na cruz. Ele me comprou, me resgatou, Ele pagou o preço para mim. Eu sou livre agora, livre porque o Espírito veio morar em mim. Então o Espírito, Ele testifica em mim o que é certo e errado. O Espírito me ajuda nas minhas fraquezas, porque Jesus está em mim e o Espírito Santo também está em mim e ajuda as minhas fraquezas. Na sua carne desfez a inimizade, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então aquilo que eu fazia da carne no pecado, eu já não faço mais. Ele me tirou do reino, do império das trevas, do pecado, do seguir os costumes mundanos, da idolatria, da feitiçaria, da natureza velha que nós temos de pecado. Mas Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado Jesus. Hoje eu tenho uma nova identidade. Você sabia quando a pessoa fala que ele é um crente? E sabia que nós levamos uma responsabilidade de darmos testemunho que verdadeiramente eu ganhei uma nova identidade. Por onde eu passo, esses dias eu fui estacionar e tinha um carro na frente, aí quase chegando na Serra Azul, perto dos fora, pastor. E daí eu ia pegar a vaga do homem que está. Eu falei: não, eu não vou, ele está chegando, eu fui tirar. Aí eu tirei,
fiquei lá atrás, porque eu falei assim, não posso fazer isso. Aí ele ficou esperando, eu falei, meu Deus, o que será que esse homem vai falar para mim, né? Ele era um juiz, ele falou assim, oi, pastora Lídia. Eu falei assim, esse homem já veio para a comunidade, já me viu lá. Eu falei, já pensou, pastor? Se eu, porque vergonha! Gente, porque nós levamos o nome de Jesus. Às vezes eu chego no mercado, vem uma senhorinha, meus olhos, oi pastor, eu nem conheço, a igreja é grande, a gente não conhece todo mundo. Eu falo, Jesus, me ensina a levar esse nome, me ensina a carregar esse nome, do qual o Senhor me deu, por graça e misericórdia. Sois salvo pela graça, misericórdia. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela a inimizade. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, já não sois estrangeiro, nem forasteiro, mas concidadãos dos santos e família de Deus, edificados. Vamos falar juntos, aqui é muito forte. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, que Jesus Cristo é a principal pedra angular, pedra de esquina, pedra de esquina, pedra de esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor. Será que eu estou sendo verdadeiramente um edifício, uma casa bem ajustada, onde Jesus pode verdadeiramente fazer morada e onde os ventos podem assoprar? Nós vamos ver essa palavra aqui, e não vai abalar. Será que a minha casa, meu templo é santo? Será que ele se santifica cada dia, no qual também vós justamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito? É sério, meus amados irmãos, é sério. Eu estava contando ali para o Lucineg, eu passei ali na Feira de São Paulo. Antes era uma casa de pneus ali, inteiro pneu. Eles derrubaram ali o prédio, não era prédio, era um barracão ali, e estava aberto o portão. Eu estava caminhando, quando eu olhei, tinha os pilares do alicerce dela lá, enormes, grossos, enormes. Eles vão edificar em cima um prédio, né? Então temos uns 3 metros de fundura, mas eles não mais, uns 5 metros para cima. Eu disse, nossa, ninguém vê isso aqui, mas só sabe que esse prédio não vai rachar. Quem que está vendo aqui o fundamento daqui? Quem está vendo esse prédio aqui? Eu não estou vendo, mas eu sei que se tiver uma rachadura forte, alguma barra não aconteceu ali embaixo. Não foi bem fundamentado lá, fundamento. Então, será que nós temos sido abalados? Será que o fundamento nosso é a pedra angular? Será que nós estamos fundamentados em Cristo ou na religião? Qualquer abalo nós saímos correndo. Qualquer coisa nós saímos correndo. Pastor, é sério. A igreja é um assunto sério que a igreja trouxe. Onde nós estamos fundamentados? É na placa. Aí eu corro para aquela placa. Não, eu vou lá porque lá o negócio está firme, está fundamentado. Mas se eu estou, Deus mandou? Ou Deus não mandou? Ou é eu? Ou é a minha vontade humana? Ou ainda eu sou um crente carnal? Deus falou muito comigo quando eu estava preparando aqui. Onde, igreja, nós estamos fundamentados? É na doutrina. Cristo é a pedra, mas a doutrina, o que foi levantado dos apóstolos, os profetas, o edifício, eles nos edificaram. Paulo, quero falar rapidinho onde Paulo pôde edificar, porque ele tinha um fundamento. E o fundamento de Paulo, onde foi? O caminho de Damasco. Qual era o fundamento de Paulo lá em Atos 9, depois de 22 tem? Qual era o fundamento de Paulo? Era o judaísmo. Era o judaísmo.
E ele cria, tanto que ele cria que quando o cristianismo, os primeiros cristãos se levanta, ele foi o primeiro general romano. Ele era romano, ele era judeu, mas ele tinha cidadania romana, que acho que o pai ou a mãe, não sei, histórico aí que sabe direitinho, que era, então ele tinha cidadania romana. E ele então como general, com responsabilidade, ele se levantou e falou: epa, peraí, eu vou defender o judaísmo. Eu fui criado nos pés de Gamaliel. Ele me ensinou tudo sobre a Torá. Ele me ensinou tudo sobre a lei. Então eu vou defender essa bandeira. Nós defendemos tanta bandeira. Nós só não defendemos a bandeira do reino de Deus. Eu defendo a bandeira da igreja fulano, da igreja do Cristo, da igreja ABC. Mas e daí? Qual é a bandeira de Jeová Nissim? Qual é a bandeira que eu tenho que me unir com meu irmão? Qual é a bandeira que eu não posso falar contra, está passando abalo, está soprando? Senhor, vamos nos ajudar, vamos nos calar, vamos ouvir o que Deus está falando, vamos clamar e vamos orar. Paulo se levantou e falou: não, esse povo que está se levantando aí não pode mais proclamar esse tal de Jesus que ressuscitou. Vamos dizimar esse povo. E ele saiu, mas no caminho de Damasco, aquele que ressuscitou, e olhou e falou: pai, esse é bom, esse sabe defender aquele que ele crê. É ele mesmo que eu preciso, e é ele mesmo que eu vou resgatar. Um dia ele olhou para cada um de nós. Nós estamos aqui porque ele olhou para o pastor e falou: então peraí, ele precisa estar ali, dando exemplo. Ele precisa estar louvando, ele precisa estar aqui no domingo, onde ele podia estar na frente da televisão, lá com a família, assistindo, saindo, passeando no shopping. Ele está aqui, ele está anunciando o evangelho, ele está pastoreando. Peraí, eu vi o coração dele. É ele que eu preciso para levar o evangelho, para espalhar o evangelho, para cuidar do rebanho. Me fez isso com Paulo. Peraí, Paulo, eu vou ter um encontro com você. Eu vou mostrar para você quem é o fundamento. Paulo escreve sobre o fundamento. Todas as epístolas de Paulo, ele fala de Cristo, o fundamento. E Paulo foi surpreendido no caminho de Damasco. Jesus apareceu, aquela luz que cegou ele por 3 dias. Tão grande era o resplendor daquela luz. E ele ouviu a voz: Saulo, era Saulo, mudou para Paulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Aguilhões é onde colocavam preso. E os aguilhões, era tudo pontiagudo, ele não podia se mexer. Jesus estava falando assim: Paulo, você vai me conhecer. Se eu colocar você nesse aguilhão, você não vai dar mais um passo atrás do meu povo. Dura coisa. Mas quem és tu, Senhor? Eu sou a quem tu persegue. Não, eu estou perseguindo a igreja. Eu não estou perseguindo você, estou perseguindo a igreja. Jesus é a igreja com ele. Não persiga a igreja de Jesus, amados. Não fale da igreja. Ame e ore por ela. Ela é de Jesus. Mas eu falo: mas a minha igreja está passando. A igreja assim: por favor, não morra pela igreja. Jesus já morreu por ela. Ore por ela. Por que você está morrendo por ela? Jesus já morreu, é dele. Porque aquelas ovelhas são rebeldes. Pelo amor de Deus, você gerou comigo. Eu não gerei ovelha, não. Eu levei o evangelho. Quem me gerou foi Jesus Cristo de Nazaré. Eu fui gerada no ventre do Espírito Santo. Quem te gerou é o Espírito Santo que te gerou. E gerou Paulo naquele dia. E Paulo se tornou, e Saulo se tornou Paulo, de perseguidor perseguido. E Jesus falou assim:
levanta-te, porque eu vou te mostrar quanto tu vai sofrer pelo meu nome. E ali, o fundamento de Paulo não era mais os joelhos, era Jesus Cristo. Era Jesus Cristo. Era Jesus Cristo. Então, igreja, nessa noite, o Senhor, Ele quer construir, né? Como que ele nos escolhe? Para quê? Para ser a base da nossa vida cristã, familiar, profissional. Ele é a base. Construa todos os dias a tua família na base, que é Jesus. Amém? Você tem construído um relacionamento pessoal com Deus. Agora, eu não preciso chegar diante de um ídolo, de uma imagem de pedra ou de barro e falar: ai, por favor, fala com Deus, me dá isso. Não. Ele destruiu aqui, ó, ele derrubou a parede da separação. Essa pedra angular, pedra de esquina, essa pedra, verdadeiramente, ela é o que nos liga, que nos traz a conexão com o céu, ela que traz a comunhão entre nós, um com os outros irmãos e com o céu. Amém? Ela é o nosso ponto de partida para a nossa fé, que vai crescendo de glória em glória. A fé, que hoje é como um grãozinho de mostarda, mas quanto mais você vê a glória, mais a presença dele, mais você vai avançando, a ponto de você ver cada dia os milagres acontecendo, os milagres, a ponto, sabe, de coisas grandes e pequenas, nada nos vai ter falta. Ele vai suprir, ele sabe cada uma das nossas necessidades, por conta dos grandes e pequenos milagres. Eu fui com a minha irmã esses dias, nós temos um lugarzinho de distância no meu Paranapanema, e ela tem a casa perto de mim. Eu falei: faz aquele macarrão que você faz, é tão bom. Mas ela estava tão ocupada que ela não fez. Aí quando eu cheguei em casa, eu passei, no outro dia, na segunda, eu passei na Nordeste. Ela falou: eu fiz um macarrão aqui, que lembrei de você. Como que era o macarrão? Eu gostava. Coisas, pastor, tão assim, para mim, é muito para mim. Sabe o que eu vejo? Eu vejo a conexão com o meu Senhor. É a minha fé. Ele fala assim: puxa vida, como é que o Senhor se importa comigo, Jesus? O que eu sou? Como o Senhor me vê? Como o Senhor cuida de detalhes pequeninos? É porque nós estamos ligados com o edifício dele, e ele é a pedra fundamental. Nós estamos ligados, nós estamos na interdependência. Amém? Então vamos ler, só para terminar aqui, Mateus 7. É muito sério o que Jesus deixou. Ai, mas ele é tão lindo, ele deixou o reino estabelecido de ponta a ponta, né? E aí ele começa aqui no Sermão da Montanha, ele pega os discípulos aqui. Eu vou ensinar para vocês coisas que vão perdurar para a eternidade. Vem aqui. E ele começa a falar os dois caminhos, ossos profetas. Quem entra no reino dos céus, mas quando ele chega nos dois alicerces, essa é a palavra rema para edificação. Para sermos edificados nele, temos vitória. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelho ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre,
compará-lo-ei o homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. Foi grande a sua queda. Qual é o segredo para que a minha casa espiritual e minha casa física não caia? Quando dentro da tua casa você tem um filho possuído pelo Espírito Santo, ou um esposo, ou uma esposa. Quando a sua casa tem um filho viciado. Quando na tua casa tem um marido viciado, ou vice-versa. Quando na tua casa só você tem que trabalhar para trazer o pão nosso de cada dia. Quando na tua casa ou na tua vizinhança tem pessoas que te instigam, que te perturbam constantemente, ou pessoas que você trabalha. Eu não sei qual é o vento que sopra tão forte. Eu não sei quais as armas tão fortes que passam. Mas uma coisa eu sei. São dois fundamentos que ele deixou. São duas palavras muito fortes, princípios muito fortes, que se eu colocar em prática, esse vento não vai destruir a tua família, a tua casa. Não vai. Não vai. Porque a minha palavra da pastora é a palavra do Rei da Glória, do Senhor dos Senhores. E a primeira é escutar. Todo aquele que escuta, não é ouvir. Hoje eu estou ouvindo um hino bonito. Escutar é meditar. Escutar é analisar. Olha, eu estou te escutando. Jesus, eu estou escutando o que o Senhor está me falando hoje através de uma pregação. Jesus, eu estou escutando o que o Senhor está falando hoje através de um hino. Jesus, eu estou escutando o que o Senhor está falando hoje através do Senhor. O Senhor está voltando. Sodoma e Gomorra, as portas dela se levantaram. Os espíritos de Sodoma e Gomorra estão ressuscitando nos quatro cantos da terra. Nada é pecado mais. Pecado hoje, se nós condenarmos ele, nós somos presos. Nada mais. Jesus está voltando. Escute o som das trombetas tocando de Apocalipse. Você tem escutado o som da trombeta? Deus me deu uma revelação. Eu sei que foi uma revelação. Faz uns 20 dias, acho que eu contei, né, minha amiga de competência de oração. Eu vi que eu estava com umas pessoas à frente de uma igreja, num lugar de oração. E de repente, veio do alto. Sabe quando eu vi o filme de Pompeia, quando aquele Vesúvio veio destruindo a cidade de Pompeia, lá no Vesúvio. Foi igualzinho. Ele vinha com tudo. E as pessoas começaram a gritar e fugir. Mas uma mulher de branco, fala que é a igreja, com a Bíblia na mão, ela caminhou e eu caminhei. Eu dizia, para trás, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não destrua. Eu ia de encontro, que aquela mulher caminhava firme. Eu caminhava do lado. E eu voltei daquela visão, daquela revelação. Eu falei, Senhor Jesus, que é, Senhor? Eu estou orando. Eu não sei se é a terceira guerra mundial, mas é algo que vai acontecer na terra. Antes da mão do Senhor Jesus. Porque ainda não é. Então escute o que o Espírito está dizendo. Escute, mas não é só para escutar, não. É para praticar. Olha aqui. Aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica. Não adianta eu falar para você, você tem que perdoar aquele marido que
te machuca, aquela esposa que te machuca, aquele filho que está nas drogas, aquele irmão que te ofendeu. Você tem que perdoar todos os dias, 70 vezes 7. Você precisa, você está vendo a pregação, tem que perdoar, mas chega lá, eu não te perdoo, vai vir o vento, e a casa pode cair. Ontem orei com uma missionária, isso é uma conversa que o marido traiu ela, uma irmã, na igreja, e ela largou dele, e ela descobriu que era mentira e fofoca. Mas ele já está lá no Rio de Janeiro. A casa caiu. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz perdão. E nós muitas vezes não praticamos o perdão, e a casa cai. A palavra fala sobre amor. Ame o teu próximo antes de tudo. Será que nós temos amado? Nós deitamos a língua do nosso irmão. Nós deitamos a língua. Amor que suporta, que perdoa. Amém, Deus? Vamos praticar aquilo que nós temos ouvido. Toda palavra que sai do púlpito, ela vem para edificar, ela vem para exortar. Às vezes dói, mas é necessário. Quando a gente corrige os filhos pequenos, dói, mas é necessário. Ela vem para ensinar, para edificar. Então, que nós possamos escutar o que o Espírito está dizendo à sua igreja e sermos cada dia mais. Hoje eu vou no culto, porque eu quero um culto assim, o culto é de Deus, viu, gente? Não é nem para nós. O culto não é para nós. Agora, no culto, eu tanto entrego, como eu também recebo. Porque Jesus, Ele não morreu na cruz para nós trabalhar para Ele. Para nós, não. Ele morreu para nos salvar. O trabalho faz parte da gratidão e de exercer o que Ele nos deu, os dons também enferrujados, né, pastor? Ele não morreu para nós trabalhar, para ser empregado. Ele não. Ao contrário, Ele morreu para nos dar paz. Você não está dando paz, é porque está fazendo o que Ele mandou. Amém? Então, desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Jesus Cristo é a rocha eterna, é a pedra angular. Vamos nos colocar em pé, então, nessa noite, em nome de Jesus, e vamos pedir a graça. Eu não sei como está a tua vida espiritual, familiar, profissional, mas se o vento está soprando, a chuva está caindo, não é chuva de bênção, não, é chuva forte que danifica. Os rios se levantando. Faz nessa noite uma sondagem no teu coração. Davi dizia, Salmo 139, acho que é de Davi, dizia: vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau, e guia-me pelas veredas da justiça. É Salmo. Um Salmo. Vê se há em mim. Pergunta, Senhor, vê se há em mim. Onde eu estou edificando a minha fé? Onde eu estou, Senhor, edificando a minha casa? Minha família? Onde, Jesus? É na promessa? Estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Não vos deixarei nem desampararei, porque na palma da minha mão eu tenho gravado o seu nome.
Se Deus é por mim, quem será contra mim? Agindo Deus, quem impedirá? O sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Não há pecado ou culpa que Ele não possa perdoar. Se eu confessar, Ele é misericordioso para pagar as minhas falhas, os meus pecados. O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar, nada daquilo, sabe o quê? Que eu preciso receber, daquilo que eu estou precisando no dia de hoje. E nada é promessa dele. A bondade, a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Tantas outras promessas maravilhosas, as promessas, as bênçãos me alcançarão. Eu não preciso sair correndo mais atrás dela, desvairado. O meu coração muitas vezes abalado, porque a palavra diz que a bênção corre atrás de mim, ela me alcança, e as bênçãos do Senhor quer te alcançar, as bênçãos do Senhor quer mudar o que precisa ser mudado, as bênçãos do Senhor quer trazer o que precisa ser trazido para a tua vida. As bênçãos do Senhor, as bênçãos, quero edificar a minha fé na rocha eterna, que é Jesus. A minha confiança não está na situação econômica deste país, a minha esperança está em Jesus, e eu sei que Jesus pode mudar o governo, Jesus pode mudar a minha situação, Jesus pode mudar a minha família, Jesus pode tirar toda essa perseguição do inferno, de Satanás, que se levanta para me confundir, para me desanimar, para dizer que Deus não me ouve, para dizer que Deus não pode, para dizer que Deus não faz, para dizer que Ele esqueceu de mim, para dizer que Deus não me vê. Ele está dizendo nessa noite: eu tenho te visto sim, filha minha, filho meu, eu tenho sim te contemplado sim, eu tenho estado contigo sim. Crê tão somente, levanta nas madrugadas e me busca. Aqueles que me madrugadas me buscam, me encontrarão, me acharão. Quando tu acordar nas madrugadas, começa a clamar, clama por você, pela família, pela igreja, pelos amigos, pelos inimigos. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não conheces ainda. É promessa do Senhor. A minha fé está fundamentada na rocha eterna, nas promessas do Senhor. Jesus, o Senhor disse que não nos deixaria órfãos, é promessa do Senhor. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu não deixarei órfão, enviarei o Espírito Santo. Ele é o Consolador, Ele vos guiará, Ele vos levará a toda a verdade. Aleluia. Ele vos capacitará, Ele vos curará, Ele vos trará, aleluia, aos mananciais de águas tranquilas. Oh Jesus, muito obrigado por esta noite, muito obrigado por esta igreja que foi fundamentada em Cristo Jesus, e ela está aqui viva. Ela está aqui, Senhor Deus. Que o Senhor Deus possa, Senhor, assoprar o vento do Espírito. A tua palavra diz, Hebreus 1:7, que o Senhor tem ministros como labaredas de fogo, ministros como ventos, anjos como vento. Então, Senhor, assopra neste bairro e traga, Senhor, ó Deus, aqueles que ainda não te conhecem. Traga os desesperançados, traga os feridos, traga os machucados, traga, Senhor, ó Deus, ó Pai, ó Senhor, os nécios, aqueles que ainda não tiveram um encontro real contigo, e é porta de salvação. Eu profetizo, aqui é porta. Hoje, Senhor, o grande sumo pastor está aqui para, Senhor, liberar, Senhor, ó Deus, o pão vivo, porque tu és o pão. Muitos rejeitaram, muitos rejeitaram, Senhor, essa pedra. Muitos disseram, não tem como que nós vamos ouvir isso que Ele fala, dizendo que Ele é o pão, dizendo que Ele é a vida, que tem que comer a carne dEle, beber do sangue dEle. Muitos deixaram, muitos foram abandonados, e ainda hoje muitos têm te rejeitado. Mas, Senhor, a pedra que os homens rejeitaram é a pedra angular.
Paulo não rejeitou, os apóstolos rejeitaram, e aqui está o povo que não rejeitou. Sustenta, ensina-nos a escutar tua voz e a obedecer. Eu te peço orando no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Pastora, fica mais um pouquinho, por gentileza. Eu vou pedir para a senhora, como a palavra que o Senhor nos entregou é para escutar e praticar, queria propor a você que quiser, depois que eu impetrar a bênção, liberar a bênção apostólica, se você tem um problema de saúde, que você venha para a pastora Edna ungir você. Nós temos inclusive um óleo trazido especialmente de Israel para nós. Nossa congregação é simples, mas é rica, é abençoada, viu, pastor? Se você também está sofrendo ataques nas suas emoções, tem ouvido voz ou dizendo coisas que sua vida, sua família não tem jeito, também venha, para que Deus quebre isso. Se você também tem pessoas que você conhece ou pessoas na sua família que precisam de algum tipo de libertação, venha também representar essa pessoa para receber unção, porque a unção quebra o jugo, né, pastor? Então, eu vou impetrar a bênção, depois que eu convidar a Janaína, só eu e você teclado, que o Senhor te dê graça para conseguir cantar só comigo tocando, enquanto a pastora unge as pessoas. Feche seus olhos. Pai, nós somos tão gratos pelo seu amor, pela sua graça, por aquilo que o Senhor nos entregou essa noite, e nós cremos, Pai, que isso veio do Senhor, e nós pedimos que o Senhor não permita que o inimigo roube essa palavra dos nossos corações ao longo dessa semana, e nós abençoamos o teu povo, que o teu grande amor, a graça do Senhor Jesus e as consolações do teu Espírito Santo estejam com o teu povo hoje, sempre e eternamente. E o povo de Deus diz amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Então, se você quiser receber uma unção, uma oração específica da pastora, está liberado, venha aqui à frente que ela vai orar e ungir você.